Bom, hoje nós ainda estamos dando sequência ao capítulo 13, né, do Missionários da Luz. Ainda tem bastante capítulo. E nos dois domingos anteriores, nós vimos no início do capítulo que o Alexandre, principalmente, mas junto com o André Luiz, já trabalharam, né, a presença ali na casa e conversaram primeiro com o Segismundo e da última vez eles falaram com o Adelino, já em sonho, né? Já no momento do sono dele, se desdobrando ali no plano espiritual, e aí eles conseguem já fazer uma série de considerações e uma aproximação relativa entre esses espíritos. E aí encerra o capítulo anterior com eles felizes, satisfeitos com o que o Alexandre já tinha conseguido e falaram: nós vamos agora ter que partir, porque eles têm compromissos e voltariam ainda no momento da ligação do espírito do Segismundo com o novo ser que iria começar a fazer parte da casa do Adelino e da Raquel. E aí nós vamos seguir então nessa sequência, depois que eles se separam, saem da casa, o Alexandre com o André Luiz e o André Luiz sempre com as dúvidas, com os questionamentos dele. E hoje é um dia que tem uma interpretação talvez um pouco mais difícil. Tem muita coisa aqui que eu acho que leva mais tempo para que eu mesmo possa extrair tudo que tenha nesse texto, mas vamos junto, vamos fazendo um esforço e que seja pelo menos um início, né, dessas compreensões que a gente pode ir adquirindo mais tarde. Então, se separaram e eu, né, o André Luiz aqui falando, torturado de curiosidade estranha em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segismundo se reconciliassem antes da reaproximação pelos laços da carne, não sopitei as interrogações que me atormentavam o espírito. Então o André Luiz ainda está um pouco intrigado, assim, por que tanto esforço? Por que nós viemos se não foi feita a ligação do espírito com a matéria? Por que se preocupar nessa reconciliação espiritual em sonho? Porque depois, quando eles estão vivenciando na matéria, muitas coisas se esquecem e tudo mais. Então ele estava questionando isso e falando: não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Quer dizer, será que precisa de tanta coisa assim? Não é uma perda de tempo? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime de redenção? Então, ele está questionando isso. Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? Então, pelo plano espiritual, o André Luiz já entende, ou pelo menos já questiona isso. Eu acho que eles conseguiriam, mesmo sem precisar de tudo isso. Fariam a ligação desse espírito a esse novo ser que vai vir aí, né? Um bebê que vai ser gerado ainda, e pronto. E aí, na experiência da carne, eles vivem o que tem que viver. E aí o André Luiz, com essas dúvidas, né? Alexandre ouviu-me pacientemente, mostrou um sorriso de pai e respondeu. Então, isso nós já vimos, né? O quanto os espíritos não perdem, os espíritos mais evoluídos, né? Não perdem a paciência. Explicam quantas vezes for necessário, acabam sempre, de alguma maneira, procurando esclarecer, procurando estimular. E aí o Alexandre fala para o André Luiz: sua estranheza é natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização neste lado da vida. E depois de pequena pausa, considerou: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. E isso se a gente prestar atenção, é a mais pura verdade, né? Porque independente de quem seja a pessoa, né? Dentro dela, ela vive um mundo à parte, com as suas dificuldades, com as suas facilidades, com os seus erros, com os seus acertos.
com a sua maneira de encarar a sua consciência ou a sua inconsciência, mas é um mundo à parte. O que algumas pessoas conseguem, outras talvez não. O que umas entendam, outras talvez entendam diferente. Então, cada indivíduo, cada ser é um mundo à parte. E é essa que é a questão que nós temos que cada vez mais aprender a respeitar. E olha, mas aí ele faz uma comparação, primeiro do espírito em geral, né, como sendo um mundo à parte. E cada mente é como um céu. Por que ele fala céu? E aí ele explica. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária. Então imaginemos como nós sendo um mundo. E em volta desse mundo tem o firmamento, a atmosfera. Esse é o nosso mundo. Fora desse mundo tem o espaço imenso da criação. E tem a fonte de luz ou de recursos, que é a providência divina, que é o nosso Pai. Mas o que ele está falando é o seguinte: desse céu, ou por esse firmamento, descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária. Mas também no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Então, tudo que vem de lá de cima, a maneira que entra na atmosfera, aí existem os choques entre as diferenças de densidades, de potenciais de magnetismo, de eletricidade, e aí acontecem os raios. Esses choques mostram que algo que vem puro, quando entra na nossa mente, muitas vezes sofre esses atritos, esses choques. Então é essa uma comparação que ele está fazendo, que para que a gente comece a pensar, não sei até onde que nós vamos conseguir chegar nesse raciocínio que ele está nos ajudando aqui, mas pelo menos é um início desse raciocínio. Então vamos continuar. Mas o que que ele fala, né? Continua falando com relação a essas faíscas, esses raios, que acabam sendo faíscas destruidoras. O que vem de benefício nem sempre acaba sendo benefício. Assim, a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Então, olha isso. A mente é a fonte criadora e de lá partem elementos para o nosso corpo. Então, vamos considerar várias coisas aqui, né? Primeiro, a gente sabe que nós temos o nosso corpo e a nossa mente, e de fora disso tem a providência divina que nos inspira, nos manda recursos. E da maneira que isso entra, isso vem e pode ser benéfico ou não, dependendo do nosso desequilíbrio, da nossa densidade, né, de pensamento, do nosso fechamento ou não. Mas aqui ele está falando, agora nesse momento, que da mente se originam as forças que são equilibrantes e restauradoras e que vão para todas as células do organismo. Nós também já vimos da onde nós estamos para trás, em vários momentos, eles citam o quanto que existe a influência do nosso pensamento na nossa saúde ou na nossa doença. Então, o que ele está falando aqui é isso. Do nosso pensamento procedem as forças que são equilibrantes e regeneradoras, que vão para as células do corpo físico. Mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Então, uma mente em paz, uma mente sadia, uma mente equilibrada, ela gera benefício para o seu corpo. Uma mente em desequilíbrio, uma mente com uma série de fatores que possa estar influenciando, né,
por problemas externos, pode ser por problemas internos ou externos, mas a maneira que a nossa mente estiver trabalhando, então eu posso muitas vezes estar até buscando auxílio, mas com um pensamento muito negativo, muito revoltado, seja lá qual for a questão do desequilíbrio. Então, dessa mente partem forças regeneradoras, ou, como ele fala, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Então você, olha o que ele está falando aqui. O desequilíbrio do Adelino, porque o que o André Luiz perguntou? Vocês não podem simplesmente colocar esse espírito logo nesse espermatozoide e nesse óvulo juntos aí? Pronto, começou a reencarnação. Mas se existe influência do nosso pensamento na nossa saúde, o que ele está falando aqui agora é que existe influência também do pensamento do Adelino no espermatozoide, que iria fecundar aquele óvulo e, portanto, aquele espermatozoide estaria com um potencial de alteração de tudo que eles planejaram do lado de lá. Então, eles precisavam preparar o Adelino num pensamento mais receptivo para que ele não prejudicasse aquele espermatozoide, porque senão poderia vir o Segismundo, mas ele teria problemas a mais. E o que eles querem? Não é facilitar? Eles só querem os problemas que sejam úteis para que aquilo aconteça de maneira favorável. Mas carregado da energia negativa, como o Adelino estava envenenando os espermatozoides, aconteceriam consequências que não seriam as desejadas. E olha como então até isso se influencia. E lendo algo assim, porque nesse caso a gente está vendo que existe uma atenção especial da espiritualidade, porque existem solicitações, merecimento, afinidades. O Alexandre está aí trabalhando por isso. Mas isso acontece em todos os casos de reencarnação? Claro que não. Então, o que acontece, por exemplo, com um espírito que vai reencarnar e reencarna através de um pai que estava com muito ódio, de um pai drogado, de um pai que tem muito problema com alcoolismo, seja lá qual o desequilíbrio mental, um pai ou uma mãe. Nós estamos falando do conjunto, né? Mas imaginem quantos casos de reencarnações ainda que não conseguem ter toda essa atenção, porque são reencarnações ainda às vezes mais primitivas mesmo, mas que têm essas consequências por influência do hábito não só de pensamento, dos hábitos do dia a dia daqueles pais. Então isso influencia na próxima encarnação. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação. Quer dizer, eles conseguiriam fazer com que ele tivesse o ato sexual com a Raquel, e aquilo realmente seria eficiente para colocar um novo espírito numa nova encarnação. Mas não de maneira sagrada, não de maneira como eles estão planejando. Porque, pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem. E quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Olha isso, até o caráter daquele ser que vai vir pode ser influenciado e alterado por uma série de fatores como esse que nós estamos vendo aqui. E aí, então, o Alexandre está explicando isso. A gente quer que o nosso plano saia o mais favorável possível, desde o início. Ora, no caso de Segismundo, unido a ele,
em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Então, olha isso. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. E é por isso que eles querem trabalhar no coração do Adelino, que não queria perdoar, essa receptividade para que eles consigam resultados melhores com tudo isso. Modificado em sua posição íntima, Adelino emitirá doravante forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que se realizara para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. Então, o André Luiz está começando a aprender e a entender, e nós também, né? Que não basta um simples ato sexual para que venha uma nova encarnação de uma única maneira. A forma em que isso é conduzido muda tudo. Então agora o André Luiz está entendendo por que eles se esforçaram tanto para mudar o padrão mental do Adelino. Mais humano e mais doce, ele contribuiria na fecundação mais sadia daquele óvulo para vir aí o seu filho, Segismundo, que vai ser uma reencarnação de resgate, para que eles possam se ajustar nesses desequilíbrios do passado. Como não encontrasse expressões para definir meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou depois de longo intervalo. Segundo pode observar, não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço. E quando ensinamos em toda parte a necessidade da prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da própria vida. Então não é só porque a igreja fala ou Jesus falou que o amor é melhor. Aqui ele está explicando de que maneira que o amor é melhor, aonde ele age e aonde a falta do amor prejudica. No curso de seus esclarecimentos alusivos ao interessante caso de Segismundo, o bondoso instrutor ferira assuntos de grande relevância para mim. Mencionara a união sexual e designara o trabalho criador como seu objetivo sagrado. Então, o André Luiz tem um interesse muito grande em aprender mais sobre isso. Então, ele tocou num assunto falando do ato sexual e, ao mesmo tempo, do objetivo sagrado que isso tem. Nós também já falamos sobre isso aqui, né? Em vários momentos a gente já entendeu que o ato sexual é criação divina. Apesar de muitos ainda encararem isso com muita promiscuidade, ou até vendendo essa questão, né? Usando para que isso seja vinculado a comércio, né? Do ato sexual e tudo mais, de todas as maneiras. Apesar disso, apesar desses desregramentos, existe o lado sublime. Existe o lado realmente que envolve o amor e que tem um objetivo sagrado. Não seria esse o momento oportuno de ouvi-lo mais extensamente respeito ao delicado assunto? Criveio de interrogações ansiosas. Então, aí ele, como tocou no assunto e ele tinha muito interesse, aí ele perguntou muito mais. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu minhas perguntas com imperturbável serenidade. Quando me coloquei na atitude de expectativa, respondeu generosamente. O sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto,
elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Então ele começa explicando assim, que realmente é tão deturpada o foco desse assunto na mente humana, que de uma maneira geral eles têm muita dificuldade de levar a grande sublimidade à humanidade. Aqui ele vai falar alguma coisa para nós que talvez estejamos aqui dispostos a também entender, a buscar. Mas a gente sabe que por aí tem muita gente que não está nem um pouco preocupada com a espiritualidade, com a religiosidade, com o Cristo, seja lá com qual religião. São pessoas extremamente materialistas e acabam abusando e explorando e mergulhando realmente fundo nesta questão dos desregramentos sexuais. E aí a gente pode incluir não só os que não têm uma busca espiritual. Nós sabemos que também existem aqueles que já têm uma busca, mas ainda também não entendem completamente. Não estão ainda e acabam se entregando a inúmeros prazeres, né, sem compromissos, ou com muitas pessoas, ou em desregramento, e isso faz com que ainda esse assunto seja delicado para a gente discutir. Mas vamos lá ao que eles têm para nos dizer. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. E se a gente for pensar, né, cada vez mais a humanidade, em alguns pontos, em alguns setores, a gente não pode generalizar, mas prega essa liberdade aos próprios jovens de hoje em dia, muitas vezes, acham que cada vez mais não se precisa de tanto compromisso, se pode fazer com quantas pessoas você quiser. E é o que está dizendo aqui. Então, a grande maioria que faz, que pratica hoje em dia o ato sexual, é por prazer somente. Não tem um envolvimento com relação às afinidades entre almas, entre compromisso, entre uma série de coisas. Então, ele está dizendo já com relação a esse panorama geral. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Então, alguns acabam fazendo realmente com intenções de crime mesmo, de praticar algo que sabe que está errado, mas eu me comprazo nisso. Ou, como fala, ou indiferença sistemática às leis divinas. Ou sabe que tem ali, mas é indiferente, não pensa no assunto. Não, isso daí é coisa. Quando eu for na igreja, eu penso nisso. Agora não, agora eu preciso saciar algumas das minhas vontades. Desse plano não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servirem as entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Então, olha o que ele está falando aqui, como é interessante, porque foi o que eu citei um pouquinho ali atrás. A gente está vendo aqui no caso do Segismundo um cuidado especial que é possível ter no caso dele. Mas existem as reencarnações que acontecem em níveis mais grosseiros ainda. Nestes ambientes de promiscuidade, de vibrações extremamente baixas em todos os setores, né? Tanto dos abusos dos elementos químicos em geral, né? Abusos com droga, abusos com álcool, com cigarro, abusos com relação à energia negativa mesmo, né? Ao crime, ao assassinato, quantos não ao estupro. Imaginem que existem encarnações que começam assim.
e ainda estas encarnações também estão sendo atendidas por estas entidades que acabam se colocando à disposição para trabalhar também para, de alguma maneira, diminuir os prejuízos maiores e fazer com que também essas encarnações tenham a sua importância, o seu proveito. Mas são níveis de ações diferentes. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. Então, da mesma maneira que nós vimos também no capítulo anterior, os planejamentos dos corpos das próximas reencarnações. Quanto mais evoluído o espírito, quanto mais qualidades, merecimento ele adquire, mais elaborado, mais bem pensado é uma encarnação dessas. Porque tem utilidade. Agora, existem as reencarnações que obedecem a padrões gerais, comuns. Existem reencarnações que a ligação também obedece a um mecanismo em massa, comum a todas, sem tantos detalhes. Então, isso faz a gente entender que tudo que a gente está lendo aqui não é regra. O exemplo que os espíritos vão nos trazendo muitas vezes obedecem a características comuns de outros casos parecidos, mas, como nós vimos, cada indivíduo é um mundo à parte. Então, cada reencarnação tem elementos que são particulares daquela reencarnação, daquele indivíduo, daquela família, daquele. Então, não existem regras. A gente não pode ler uma lição do que a gente vê no nosso lar. Por exemplo, que é um caso, o André Luiz, por exemplo. Passou 8 anos no umbral porque fez aquele tipo de erro, aquela tipo de negligência quando ele era encarnado. Aí a gente lê aquilo e fala assim: ah, então uma pessoa que fez assim, 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 vai passar pelo umbral e vai ficar mais ou menos esse tempo. Isso é generalizar. A gente não pode. Não existem regras. Existem pessoas que não passam, às vezes, pelo umbral por tanto tempo, porque tem outros fatores, outras aberturas, outros merecimentos. Então, tudo que nós estamos estudando aqui são elementos para que a gente vá cada vez mais aumentando a nossa capacidade de discernir, de interpretar e de julgar os fatos. Mas a gente tem que só entender para que a gente não generalize em todos os casos. E aí, olha o que ele fala nessas reencarnações que acontecem com um mecanismo meio que comum. O amor nesses planos mais baixos é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga. Quer dizer, como se fosse uma quantidade muito grande de material que é não importante e o ouro, o válido, está ali perdido. É pouco, está ali no meio, mas está misturado com uma série de outras emoções menos dignas, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Então são casos, imaginem, e aí por isso também a gente não pode condenar uma pessoa que nasce num ambiente como esse e traz já uma série de dificuldades, de vícios, por exemplo, na área do crime, da drogadição e da violência. Então, o amor nesses meios são muito pequenininhos. Então, para esses espíritos, muitas vezes, é normal porque eles nasceram, cresceram e se tornaram adultos em ambientes que não são favoráveis. E é por isso que também a gente tem que entender que não faz sentido um espírito que nasceu nessas condições, morreu cometendo um crime, não faz sentido que ele não tenha a continuidade da sua evolução e que Deus iria condenar essa pessoa para o resto da vida no inferno. Seria uma injustiça por parte de nosso Pai. Então, o que ele fala? O amor nesses ambientes é como se fosse uma agulha num palheiro.
Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais. Então, essa é a ligação de espíritos que já têm, né, o amor presente entre essa união, simbolizando divino, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Então esse amor, ele não gera só filhos. Ele gera ele traz uma série de outras consequências divinas, sublimes, para aquele ser que vai ser criado e para a própria humanidade, para a vida eterna daquele ser. Então imagine, é uma bênção já poder reencarnar em um ambiente como esse. Alexandre fez ligeira pausa, sorriu paternalmente e continuou. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador. Então não é animal, fazer novo animal. Nós estamos falando dos objetivos sagrados da criação. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objetivo exclusivo das uniões. Então, olha isso. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados pelos que amam, mas sem ser esse o objetivo exclusivo das uniões. Então, às vezes, as pessoas se casam só para ter filho, ou achando que tem que se casar para essa finalidade. Mas esse é um dos serviços que podem acontecer com a união. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Então, esses espíritos ainda envolvidos com essas vibrações muito baixas não produzem, não criam. Porque se Deus é nosso criador, mas Jesus fala isso também, que nós somos co-criadores. E aqui está o exemplo disso. Nós somos capazes de gerar uma nova vida, uma nova encarnação. Pode não ser de um espírito novo. O espírito não está nascendo, começando aquela hora. Nós não somos capazes de gerar espírito, mas nós somos capazes de gerar um novo ser encarnado. E isso já é maravilhoso. E mesmo para quem não tem filho, nós temos que pensar que todos nós somos filhos. Nós todos fomos gerados dessa maneira. Dois seres humanos, através de muito amor ou de pouco amor, ou às vezes até de ódio, porque existem os inícios reencarnatórios que se ligam através de ódio, de um estupro, por exemplo. Mas todos foram gerados através dessa força criadora que o ser humano tem. Então, o espírito que odeia, ele vai criar uma nova encarnação com uma trajetória ainda de muitas dificuldades. E o espírito que muito ama vai conseguir, na verdade, trazer um novo ser para dar sequência na sua evolução espiritual, com muita coisa já nobre ou muita coisa adiantada. Compreendi que o problema era muito difícil de ser explanado. Mas, como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o dedicado instrutor prosseguiu após breve interrupção. Então, como eu falei, é um capítulo que não é tão simples, né? Tão fácil da gente entender, mas eu acho que alguma coisa nós estamos conseguindo captar. E o próprio André Luiz, ouvindo tudo aquilo, fala assim: eu estou entendendo que não é um assunto tão fácil assim de a gente discutir tudo. Mas como então o Alexandre fez uma pausa, após uma breve interrupção, segue.
é necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Então, a primeira recomendação aqui que eles nos dão, né, é que a gente comece a desconstruir que o sexo está ligado somente ao órgão sexual. Porque ele parte de uma fonte, de um desejo criador da nossa parte. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Então você pode ser aquele que recebe uma nova alma. Então não é o ato com o prazer. O sexo, ele tem a qualidade de receber ou de emitir uma nova alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. Quer dizer, dependendo do grau de materialismo que os seres que estão praticando aquele ato sexual acontece, aquilo pode ser mais baixo ou já mais evoluído. E isso vai evoluindo à medida que nós vamos buscando essa sublimidade dessas relações ou dessas vibrações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. E nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Então, o sexo, nós temos que encarar que ele, na verdade, é principalmente a porta de entrada de uma nova reencarnação. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai, Criador de todas as coisas e de todos os seres. Então, se o sexo cria, ele, na verdade, então é a forma de nós nos expressarmos como Deus também cria. As palavras de Alexandre abriam-me novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental, fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a fornecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador continuou depois de longa pausa. Quer dizer, o Alexandre falou tudo aquilo e entendeu que o André Luiz precisava de um tempo até para digerir. Deu esse tempo, o André, com uma longa pausa e continuou. Essa união de qualidades, então não união sexual, ele pediu para que a gente substituísse, entre os astros. Olha o que ele está falando aqui. Agora ele está falando da união de qualidades entre os astros do universo. Chama-se magnetismo planetário da atração. Todo corpo tem atração por outro corpo, outra massa. E esses corpos celestes, essa união das qualidades entre eles se chama magnetismo planetário. Entre as almas, denomina-se amor. Então, olha isso. A força de atração entre as pessoas se chama amor. Entre os elementos químicos, é conhecida por afinidade. Então, olha isso. Em todos os setores da criação, existe essa união, essa força de atração entre os astros, entre os seres humanos, entre os elementos químicos. Cada um com o seu nome diferente, mas é da criação divina que a sua criação seja feita para unificação e não para separação.
Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. Então, dá até um nó na nossa cabeça tudo que ele está querendo falar aqui. Pelo menos na minha dá. Mas, é como eu falei, hoje nós vamos começar a talvez refletir um pouquinho mais aberto nesse assunto. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes. Não representam, porém, os únicos serviços divinos do setor da criação infinita. Então, olha isso, além de que ele está falando, além de dar o divino valor à união entre um homem e uma mulher para fazer um filho. Então, a paternidade e a maternidade é realmente uma tarefa sublime, mas ainda assim não é o único serviço divino no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidade se verifica em esferas superiores. Então, se cria também. Essa união de qualidades não é só o ato sexual, é o interesse, muitas vezes, de se buscar conhecimento, de se buscar ideias, de se criar novas soluções, novos projetos. Tudo isso também é criação. E se a gente analisar, apesar de ser tudo fonte divina, vamos olhar o nosso planeta. Apesar dos erros da humanidade, se a gente olhar com o devido valor, a devida atenção, a humanidade é maravilhosa. O que o homem foi capaz de fazer até agora é incrível. É maravilhoso, é fantástico. O que se faz na engenharia, o que se faz na medicina, o que se faz em todos os setores faz parte da criação de nós, da nossa espécie. É claro que supridas e estimuladas por todo o que existe além que nós ainda não conseguimos compreender tudo. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem às exigências da vida, em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. A segunda, então aqui ó, a fecundação física é a que faz um novo espírito reencarnar, que gera um novo ser humano. Mas as fecundações psíquicas, as segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma em processo maravilhoso de eternidade. Então, esse independe do nosso corpo, independe de estarmos encarnados ou não. A nossa mente, né, o nosso espírito, pode sempre continuar criando, evoluindo cada vez mais. Quando nos referimos ao amor onipotente, ao amor do nosso Pai, né? Quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Então, toda vez que nós temos desejo de buscar Deus, de buscar aprender, isso nada mais é do que esse espírito de troca de qualidades que nós estamos buscando. Alexandre fez longa pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido com semelhantes evocações. Então, olha isso. Olha como Alexandre tem uma ligação direta com o mais alto, a ponto de trazer tudo isso para André Luiz e para nós, e ele mesmo também ficar encantado com tudo aquilo que ele estava dizendo, com a organização dessas ideias, com a maneira de explicar. Porque isso faz parte de um processo que ele conseguiu chegar, de abertura, de comunhão com o mais alto, mas ele trouxe bênçãos do mais alto e que ele também estava se beneficiando com essa ligação. Por minha vez,
achava-me deslumbrado. Nunca ouvira definições tão profundas referentemente à posição do sexo na vida universal. É lamentável, continuou o orientador gravemente, que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice de prazeres inferiores. Todos pagarão, porém, ceitil por ceitil, o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. E aqui é o que eu falei, né? Isso é o que a gente tem que entender e pensar. Nós todos estamos aqui aprendendo e trabalhando através das portas sexuais. Resultado do ato sexual dos nossos pais, nós fomos criados. Então, isso é o santificado da procriação e existem os desvios. Nós não vamos poder aqui falar de detalhes, até porque eu não entendo tudo isso. Mas desde os desregramentos mais graves aos todos os outros níveis ainda de incompreensão, mas a evolução que vai acontecendo até chegar no grau mais sublime dessa atividade. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Então existem aqueles que realmente têm esse desregramento a esse ponto, a não conseguir viver da mesma maneira que uma pessoa drogada não consegue viver sem aquela droga. Todo dia, ou quantas vezes, ou com quantas forem, com quantos forem. Então aí os desequilíbrios extremos. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhes observem as angústias retificadoras, todos os infelizes em semelhantes despenhadeiros são punidos severamente pela natureza divina. Então, esses desregramentos, como todos os outros, têm consequências que cada um lidará, né, no seu grau de desequilíbrio. A essa altura das luminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo entraria em nova pausa, ousei interrogar. Mas não é o uso do sexo uma lei natural na esfera da crosta? Então o André ficou um pouco confuso, né? Ele perguntou, mas porque o Alexandre estava falando desse uso fora da santidade. Mas agora ele está perguntando, mas o uso do sexo não é uma lei natural? Não é algo que é aceito? Não está tudo bem? Alexandre sorriu com benevolência e respondeu: ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne, mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Então tem muita coisa aqui para a gente considerar. Não é tão simples a gente entender ou conseguir achar o equilíbrio ou o que está se falando em detalhes. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Ao demais, não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Então, olha isso.
ao demais, não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Então, o sexo é uma das manifestações divinas, mas o sexo não resume todo o amor. O amor é muito mais. O sexo é uma das particularidades desse amor. Por isso mesmo, os homens e as mulheres cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Então, quanto mais espiritualizado for aquele ser, quando ele fala, quando os homens e as mulheres que vão libertando as suas almas desses cativeiros da forma física, né? Eles acabam saindo dessas necessidades que as sensações carnais impõem. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas. Então, dependendo do grau de afinidade já e de espiritualização de um casal, ele acaba começando a aprender a se nutrir de outras coisas e não somente daquele ato sexual. Então, olha aqui. Aprendem a trocar valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através das permutas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Então, isso são as graduações diferentes das espiritualizações entre, primeiro, entre cada ser humano, e segundo, entre os casais que existem, né? Então, cada vez mais existem diferenças, mas que estão sempre sujeitas às evoluções através dessa busca que é nossa, não só no setor da espiritualidade, da sexualidade, mas em todos os setores das nossas dependências das sensações carnais, né? Seja ela no alimento, seja ela na bebida, seja ela no conforto, nos prazeres, seja ela na parte sexual, que hoje é o assunto em foco, né? O assunto principal. E aí ele falando dessas criaturas que já vão conseguindo se desprender dessa necessidade maior com relação a isso, ele fala, para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, constituindo a integração de alma com alma através da vida inteira, no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Então, olha aqui, aí mostra um dos exemplos da fonte de prazer entre os espíritos, que é a sintonia espiritual nessa espiritualidade superior. Então, a simples presença, às vezes o simples gesto, a compreensão, um olhar, muitas vezes fala muito mais do que as necessidades dos prazeres que a carne ainda, como falou, ainda faz parte e é necessário para determinados pontos, né, evolutivos de cada um de nós. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, em seguida, abanando a cabeça significativamente, observou: não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus.
O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos. E a gente pode ver que isso é verdade, né? Em todos os círculos evolutivos, porque nós estamos falando aqui até agora e pensando na nossa espécie, né? Na espécie humana, no nosso dia a dia, na humanidade. Mas em todos os seres vivos, aqui um pouquinho mais evoluídos, elaborados, dependem da união sexual entre dois seres da mesma espécie, para que se nasça um futuro filhotinho, uma nova cria, para que se perpetue e se dê sequência. Até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Então, é realmente, acho que muita informação, muita coisa. É um texto que eu acho que eu leria inúmeras vezes ainda para poder cada vez mais ir extraindo coisas que estão além da minha capacidade de entendimento. Essa questão da criação, né, da união das qualidades, se desprendendo da questão sexual e sendo a fonte criadora de nós, os espíritos, não é fácil, muito fácil para mim, na cabeça, fazer essa analogia que eles estão fazendo. Mas, por enquanto, terminamos aqui. Aí depois nós vamos entrar no item 8. Nós não chegamos na metade do capítulo ainda. Certo? Mas já muita coisa nós já vamos aqui aprendendo nesse capítulo que fala sobre a reencarnação. Certo? Por enquanto está bem, né? Já foi um bom tempo aqui que nós estamos juntos. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, fazer algum comentário. Se não, uma pausa. Aliás, uma pausa um pouco maior agora que nós vamos ter 2 semanas que nós não vamos estar juntos. Mas depois a gente retoma. Certo? Então tá joia. Boa noite para todos. Agradecemos a Deus por tudo o que nós sempre temos e por esses momentos juntos aí que Ele nos ajuda a aprender a enxergar cada vez mais. Que Boa assim noite, que seja. assim seja. Tchau, tchau.